Amados irmãos e irmãs, dando sequência no Evangelho da semana passada, hoje nós somos apresentados esta segunda realidade. Primeiro nós tivemos a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta quem ele é para os demais e para os discípulos. Pedro, nessa autoridade do alto, desta revelação do alto, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus então apresenta para eles o seu projeto, que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei. Ir a Jerusalém é um risco, porque Jerusalém é a concentração do poder político e religioso. E hoje, infelizmente, o diabo colocou na mente de muitos, e a gente solta essas frases: política e religião não se discute, não se mistura. Você conhece pouco do Evangelho, você conhece pouco a respeito de Jesus para dizer uma asneira dessa, porque é neste contexto político e religioso que nosso Senhor é condenado. Se nos lembrarmos bem, o que os sacerdotes, Anás e Caifás fazem, justamente um quer jogar para o outro, querem acusar Jesus de qualquer modo, levam-no a Pilatos. O que significa levar a Pilatos, ao imperador? É o poder político da época. Jesus está sendo revoltado com o sistema, está colocando em risco o império. E Pilatos não quer se comprometer e diz: olha, interroga, faz toda aquela cena que nós conhecemos. Não encontrei nele crime nenhum, julgai vós mesmos, não podemos condenar ninguém à morte. Então já começa por aí o desejo, como está entrelaçado uma política numa religião que leva à morte. Os senhores e senhoras devem assistir os noticiários. Não foi aprovado agora a descriminalização da maconha, das drogas? Drogas é o quê? Morte. Está aí diante dos nossos olhos. Política. Agora já querem antecipar, saiu essa semana, o aborto e tantas desgraças que a política joga na onde? Na religião. E nós, como no tempo de Jeremias, não muito diferente, hoje o capítulo 20, do livro de Jeremias, nos apresenta esta lamentação do profeta, de ter falado para o povo a respeito das iniquidades do império. E o que o povo fez? Não escutou. E veio quem? Nabucodonosor. Escravizou o povo de Israel por mais de 60 ou 70 anos, salvo engano. Uma geração sofreu por não ouvir o profeta. E o profeta está aqui se lamentando: seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Para quê? Ninguém me escuta. Por causa da tua palavra, fui motivo de vergonha, de chacota o dia inteiro. E aí o povo então vai perceber no exílio, vai perceber com Nabucodonosor o que é a infidelidade, o que é a desobediência por não ouvir. Mas Jeremias fez a sua parte. Em todos os tempos, Deus suscitou pessoas para que nós pudéssemos ter a sabedoria do alto, como Pedro teve semana passada, reconhecer em Jesus o Messias, reconhecer em Jesus o nosso Salvador. E aí no Evangelho de hoje fica bonito, porque nosso Senhor trata Pedro não com discriminação e não rebaixando ele por pensar com uma forma humana. Continua o chamando de pedra. Vocês viram que interessante? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí hoje, quando Jesus apresenta o projeto que vai ter que passar pela cruz, que Pedro repreende-o dizendo que não é para isso acontecer, Jesus voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço.
Semana passada era a pedra que ele ia edificar a igreja. Hoje Pedro é uma pedra de tropeço. Meus irmãos, quando pensamos com as coisas de Deus, quando queremos fazer a vontade de Deus, é isso, é edificação, é fortaleza, é uma pedra que segura firme uma construção. Agora, quando pensamos com as coisas do mundo, com a lógica humana, queremos fugir da cruz, do sofrimento, queremos fugir dos projetos de Deus e fazer as nossas vontades cômodas, nos tornamos Satanás. Aí a criançada fica assustada, porque Satanás no grego significa isso, pedra de tropeço. É uma ação do maligno. Então Satanás é esta ação de pedra de tropeço e não de edificação segundo a vontade de Deus. Todo mundo aqui já tropeçou alguma vez na vida, sim ou não? Você está andando tranquilamente, né? Não olha para o chão, tropeça e cai, já levanta rapidinho para ver se ninguém viu. Na vida espiritual, quantas pedras de tropeços não existem no nosso caminho muitas vezes? E se eu não tenho a palavra de Deus, né, que está aqui muito bem ornamentada, carta aos Efésios, proposta de leitura para esse mês da Bíblia, a palavra não é enfeite, a palavra para ser vivenciada, para ser esta lâmpada que ilumina os nossos pés nesta caminhada, para enxergar os satanases que estão por aí. Tem muitos, às vezes a nossa família, os nossos amigos que estão nas cobrinhas que destinam veneno do outro, né? Satanás, porque está te colocando numa pedra de tropeço na relação com os irmãos. E toda a liturgia nos traz para esta vivência fraternal. Então, se alguém te coloca como pedra na vida do outro, com as fofocas, as calúnias, as maledicências, Satanás, temos que dizer igual Jesus: vai para longe, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus. Quem é de Deus não fala do irmão, quem é de Deus não fala das realidades denegrindo. E aí a gente vai para a segunda leitura, que às vezes vocês ficam, né? Esse padre fala muito, mas a palavra de Deus está nos dizendo. O que São Paulo está dizendo aos romanos, a comunidade já de Romanos? Pela misericórdia de Deus. Olha só, Paulo começa quase com um clamor. Quem que fala para o outro misericórdia? É porque a situação está difícil. Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. É o resumo. Nós precisamos ter essa sabedoria para distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que é lógica do mundo. E sem a sabedoria da palavra, sem a vivência na comunidade, nós vamos distinguir o quê? Aí a gente já vai ouvir aos satanases neste mundo, que estão ali falando: ó, fulano não presta, e vive Beltrano não sei aonde, porque esse padrezinho, cuidado, fala demais, porque isso, porque aquilo. Satanases, tudo pedra de tropeço. Se você não está na graça de Deus, se você não está no propósito de viver aquilo que Deus quer, você vai tropeçar e cair, meu irmão. Tem muita gente tropeçando e caindo, porque não está naquela sabedoria que Deus nos revela. Está dando ouvido às fofocas do mundo, está dando ouvido às paixões desordenadas, não vivencia as virtudes que Deus nos dá, principalmente a fé, a esperança e o amor do batismo. É uma fé fora do contexto eclesial, é uma fé intimista, é uma fé que não quer sofrimento. Pedro não quer sofrimento. Jesus apresentou a cruz. Não, Senhor, não, de modo algum. Quantas vezes não passamos por realidades assim? A comunidade local está vivendo esta realidade. Enterramos hoje uma irmã nossa,
E eu dizia aqui ontem na missa do coração de Jesus: quer ver a sua fé em Cristo de verdade, em Deus, quando chega a enfermidade e a morte. É aí que nós vamos de fato provar e viver esta fé que abertamente dizemos ter. Quero ver você viver sem desespero, na confiança, no amor, quando as perseguições baterem à sua porta, quando você for desacreditado por ser de Jesus. Olha o profeta Jeremias, fiel ao Senhor, desacreditado, motivo de chacota. É assim, meu irmão, parece que não mudou do tempo de Jeremias para os nossos dias. Então, o que a palavra de Deus nos convida? Exatamente, viver as coisas de Deus, pensar as coisas de Deus. Por quê? E aí Jesus segue, né? Porque quem adere a esse projeto de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, e não se preocupar de querer ganhar o mundo, porque para a nossa vida, o que nós podemos dar em troca a este bem mais precioso? Por isso que o mundo tenta nos roubar, tenta nos seduzir para o mal, porque a vida é preciosa, não há nada que podemos dar em troca. Somente sabe o valor da vida de alguém quando passamos pela morte. A mãe sabe o valor de um filho quando esse passa pela morte ou vice-versa. Nossa Senhora passou por essa experiência com o seu filho na cruz. O que Maria poderia dar em troca pela vida do seu filho, se não fosse a sua fé, a sua esperança e confiança do projeto que Deus tinha para o seu filho amado? Assim somos nós, quando entregamos aqueles que amamos para Deus. É dor, é sofrimento, é angústia, é perda, misericórdia, Padre, dói muito. Mas o que nós podemos dar em troca? Nada. Por isso esta confiança. E se nós temos, meus irmãos, esta confiança de que o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai com os seus anjos, seremos retribuídos a cada um de acordo com a sua conduta. É assim que Jesus termina o Evangelho. Quem adere às coisas de Deus, vive as coisas do alto, muda a sua forma de pensar, vive da maneira como Deus quer, sabe o que lhe agrada, o que é perfeito. Quando Ele voltar, dará a cada um de nós a nossa recompensa de acordo com a nossa conduta. Perguntinha: como você seria retribuído hoje pelo Senhor? Pensa no ontem não, já foi. Hoje, se o Senhor voltasse hoje, na glória do seu Pai com os seus anjos, porque isso é fé cristã. Nós rezamos na missa. Quando o Senhor vier na sua glória, os evangelhos essa semana trabalhou um pouco essa vigilância. Não pense que o Senhor está demorando a chegar, que você pode cair nessas lógicas do mundo, nessas modinhas. Jesus está demorando mesmo, então vamos fazer isso aqui, tá bom. Como você seria retribuído? É forte isso. Nos chama à vivência, à vida deste mundo, a pensar conforme Deus quer. Porque, meus irmãos, não nos iludamos. Viver sem compromisso, viver sem o peso da cruz é bom. Pedro também quis essa tentação, também quis. E quem de nós aqui muitas vezes não quer esse comodismo? Seria tão fácil se a comunidade fosse perfeita, se não tivesse aqui tantas pedrinhas de tropeço. Não nos enganemos, na comunidade tem muitas pedras de tropeço. Na de Jesus também teve Judas. Não pense isso. Nas comunidades que os apóstolos foram fundando, também tinham as pedras de tropeço. Hoje não seria diferente. O que nós precisamos fazer? Ter sabedoria, força para não tropeçar e cair, mas renovai a vossa maneira de pensar. O outro não vai mudar por sua causa, mas você pode mudar por causa de Deus e tentar ganhar este irmão, tentar
fazer a volta por si, não ficar caído no chão. Se você tropeçou algum dia e caiu, levante-se, o Senhor te chama a caminhar. Não fique caído aí, se lamentando, como o nosso profeta hoje, né? Tadinho do Jeremias. Mas que possamos suportar com a força que o Senhor nos manda do alto, que possamos ser este fogo ardente do Espírito Santo que recebemos em nosso batismo, com coragem, com ousadia. Não é uma pessoa, um ser humano que pode me deixar caído, quando o próprio Senhor estende a sua mão para nos levantar, para viver o seu projeto. Gente, Jesus é a maior prova viva de superação, e Ele não nos encoraja? Diz: coragem, eu venci o mundo. Se o Filho de Deus venceu o mundo, está dizendo para nós termos essa coragem, porque você insiste em ficar nesses tropeços e caindo, e não querer mais caminhar? Percebe que depende muito da nossa boa vontade? Nós estamos numa geração que fica se lamentando, chorando por qualquer coisa, fazendo tempestades em copo d'água. Ai, Padre, porque não é na sua vida? Eu tenho minhas tempestades também, mas o Senhor está no controle. Eu tenho confiança. Não pense vocês que o Padre vive num mar de rosas. Ninguém vive num mar de rosas. Ninguém, nem uma família, nem uma comunidade. Todos nós temos provações. Em todos os lugares morrem pessoas. Em todos os lugares sepultamos pessoas queridas. Não é um fim. Eu sempre digo nos velórios: quem morreu foi fulano de tal. Nós ainda estamos aqui, porque o Senhor ainda conta conosco, ainda espera de nós aquilo que precisa ser feito. Fulano terminou, acabou, fez o que tinha que fazer. Com a graça de Deus, obviamente esperamos que cada um que nós amamos, quando chega a sua última hora, tenha combatido o bom combate, guardado a fé, completado a carreira. E assim nós estamos nessa caminhada também rumo ao céu, porque nada podemos dar em troca da nossa vida, e nós não estamos aqui querendo ganhar o mundo, mas nós estamos querendo ganhar o céu. Sim ou não? Sim. Pelo amor de Deus, né? Se você está preocupado em querer ganhar na Mega Sena para comprar não sei o que, tolo, louco, o que isso vai te garantir de herança no céu? Nada. Mas pense em ganhar Jesus Cristo, pense em ganhar irmãos para Deus, em viver nesta paz com Deus na comunidade. Simples assim. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora, como essa mãe protetora, amável, bondosa, que sabe nos corrigir quando vamos por atalhos, escorregamos ou tropeçamos e ficamos chorando, igual as nossas crianças quando caem, ficam chorosas, não ficam? Vão lá, levanta, calma, é isso mesmo, vamos seguir em frente, já passa. É assim que Nossa Senhora faz conosco. Fica olhando para a pedra que te derrubou, não. Fica olhando para Jesus que te levanta pelas mãos de Maria. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.